Boa tarde, mais uma edição do Ação e Reação aqui na TV Com, canal 11 da NET, canal 8 da TV Vivo, também reprisado pela TV Guarujá, hoje uma reprise às 23 horas e à 1 hora da manhã. Nós estamos no Facebook também ao vivo e no aplicativo TV Com Play. Bom, passei todas as informações, o telefone é o 974175194, esse você pode fazer sugestões, pode mandar pergunta. E hoje, é bom que ontem eu estive aqui, né? Quem estava esperando o Manuel aqui hoje se deu mal, porque estou aqui de novo. Eu venho às quartas-feiras, mas hoje vim cobrir aqui um espaço do Manuel. E é bom que o tema, né, mudou um pouco, né? Mudou um pouco a posição, mas o tema hoje também é esporte, porque quem gosta de esporte parece um programa esportivo, né? Quarta e quinta nós estamos falando de esporte e hoje o convidado é o esportista, administrador, enfim, uma pessoa muito conhecida na cidade, Fábio Paiva. Fábio, prazer ter você aqui hoje com a gente. Prazer é meu, Marcelo. Boa tarde a todos. Vamos aí tentar, obrigado pela oportunidade, né? Sempre a gente poder divulgar o trabalho que a gente está fazendo, sempre é muito bom, né? Bom, a gente estava conversando aqui em off, eu conheço o Fábio há muitos anos, né? Ele que não lembrava de mim, mas ele, enfim, tivemos uma quase infância juntos, né, Fábio? É verdade. Os nossos amigos, o Manuel, quero mandar um abraço, agora aproveitar e mandar um abraço pro Júnior, né, pro Manuel Paulo, pra Andréia, enfim, que são primos do Fábio. A gente teve realmente uma infância maravilhosa ali na ponta da praia, né, Fábio? Foi muito bom, muito bom. Foi muito bom. Santos, né? Você vê Santos, é aquela história, Santos é um ovo, né? Porque se você não conhece diretamente, você conhece quem conhece. Fábio, eu, como falei aqui em off também, eu lembro da tua, eu criança, lembro da tua conexão com o mar, a tua família, os pais, o próprio Júnior também, o pai. Você tem realmente uma história ligada com o mar, é isso, né? A vida inteira ligada com a água salgada, é isso? É isso mesmo, Marcelo. Eu tive a sorte, né, de ter dois pais loucos, né, na época, porque eles foram campeões brasileiros de natação, né? E eles tinham 20, 21 anos quando eu nasci, quer dizer, então a gente teve, assim, os amigos mais loucos eram meus pais, que eram aventureiros, que saíam com a gente para nadar nas costas deles pendurado, quer dizer, naquela época eu com 4 anos de idade, ele já fazia travessia comigo nas costas dele até Ilha das Palmas, imagina isso, né? Naquela época era um louco, né? Hoje quando meu filho era pequeno, eu remava com meu filho, né, pegando onda de barco e tudo, ele achava que era loucura, né? Quer dizer, ele não pensa naquela época, o que ele fazia, né? Mas a relação com o mar foi essa. Eu tive, assim, também o presente de a gente ser logo sócio da Ilha das Palmas, que é um lugar incrível, onde você consegue ter um contato com a natureza fantástico. Então, eu com 10 anos de idade, eu ganhei meu primeiro barquinho a remo. Então, eles também não tinham aquele receio, porque eles eram do mar. Então eles não têm aquele cuidado todo como outros pais, né, tinham na época. Então era interessante porque a gente ficava à vontade. Então eu pegava o barco, né, eu saía remando, mergulhando e voltava no final da tarde. Isso facilitou esse amor, essa paixão pelo mar que eu tenho, que eu sempre tive e tenho até hoje, né? Quer dizer, nossa cidade, ela propicia isso, né? Nós temos uma cidade que eu sempre identifiquei ela com um potencial maravilhoso, né? Uma Bahia fantástica, nós temos aí uma cidade que respira esporte também, né? Isso sempre foi minha paixão, né? O mar, né? E me diz uma coisa, Fábio, você tem toda essa evolução, né, da parte náutica da cidade, você com certeza tem uma relação muito grande com isso, até porque já foi presidente da Associação Brasileira de Canoa Havaiana, enfim, está na administração também, não está só na água, né? Você vê essas mudanças, tipo, a gente quem conhece Santos, eu lembro eu sou remido no Vasco, sou sócio desde 72, acho que a minha primeira carteirinha é de 72, e tinha aquele galpão onde tinham as baleeiras, enfim, e hoje isso tudo foi muito reduzido, né? Foi muito reduzido, alguma coisa se evoluiu, né? Você tem hoje as canoas na ponta da praia, enfim, existem várias canoas lá, né? Existem alguns grupos e você tem um deles.
Você vê uma evolução ou você sentiu uma perda? Não no formato, porque o formato é um formato novo, mas tínhamos mais acesso ao mar, ao remo, quando os clubes eram as potências de regatas, e como Saldanha, como... Você vê uma evolução. Eu sinto que na verdade, o que eu vejo é que eu sinto que está voltando alguma coisa, né? Está voltando esse amor eu conheço gente que não tem nada a ver com o mar, às vezes fala assim, pô, você já foi lá remar? Eu falei, eu não fui, pô, só eu que não fui remar. O que você vê? Foi uma evolução ou foi um retrocesso? Não, essa pergunta é fantástica, Marcelo, porque assim, eu venho da época dos clubes, né? Você também, a maioria das pessoas próximo da nossa idade vem da época dos clubes. E, logicamente, poucas pessoas se atentaram a isso. Todos eles surgiram do remo. Todos eles são clube de regatas, Clube de Regatas Santista, Clube de Regatas Saldanha da Gama, Clube de Regatas Internacional. Quer dizer, todos eles surgiram do remo, o tradicional remo, né? E a história é fantástica. Nós temos uma história do remo de pessoas que às vezes até dormiam no clube para treinar de madrugada. Quer dizer, então foi a época áurea, né, do clube. Eu acho que a transformação... Ela veio por causa do social, o clube realmente manter um esporte, por exemplo, a movimentação de porto, de embarcações náuticas, acabou tendo deixando as embarcações a remo, que eram de madeira, era muito frágil, né? Então aquela movimentação toda de hoje, de navios passando, acabavam tendo que parar em manutenção toda hora. Muitos clubes acho que todos os clubes tinham o outro lado, né? Que ficava ali na Pouca Farinha. Sim, é o né? Internacional e o Saldanha. Tem a sede náutica lá do outro lado, né? Mas o que eu vi nesses clubes? Eles, logicamente, focado para onde dava mais dinheiro, que era a parte de trazer shows para os estádios. Quer dizer, isso era uma coisa que dava... Trazer um Fábio Júnior, trazer um outro, sabe? Que na época trazia público, trazia verba, né? Então, e o remo só dava manutenção, né? Porque mensalidade barata, muita manutenção dos barcos e, infelizmente, a coisa foi acabando. Hoje nós não temos nenhum clube que tenha parte esportiva o remo acabou, o remo clássico, né? Aquele que a gente via. Eu vi aqueles barcos de madeira finíssimos. Sim. Tinham as baleeiras que a gente pegava. As baleiros, sandulim, né? Ia remando, ia para Pouca Farinha, mas tinham aqueles barcos de madeira que são usados hoje em Olimpíadas. Hoje não são de madeira, talvez não sejam de madeira. Fibra de carbono. Né? Mas eu vejo como hoje a parte de esportes náuticos, a conscientização náutica, ele é muito maior hoje. Porque hoje nós temos várias opções de esportes náuticos, né? Naquela época era remo, né? Então você não tinha outro produto que te levasse para o mar, né? E aí, lógico, quando eu trouxe a canoa havaiana para o Brasil, foi em 2000, eu era considerado um louco, né? Porque, pô, quem é que vai querer remar isso aí que tem 14 metros, 200 quilos, né? Todo mundo achava que era uma loucura. E eu trouxe no intuito de tentar, porque a canoagem ela me fez muito bem, eu passei a ser outra pessoa. Você ter o contato com a natureza, você ter essa proximidade do mar, isso tudo te equilibra muito, né? E eu falei, poxa, isso faz um bem que as pessoas precisam descobrir. E aí, como fazer? Eu levava, às vezes, um amigo meu num caiaque, na época a opção de caiaque era um que era pequenininho, então às vezes eu lembro dos caiaques, era um buraco, um né? buraquinho pequeno, às vezes a pessoa tinha medo de ficar preso dentro, virar e tal. Fibra de vidro, né? E era uma posição de tronco e perna a 90 graus, não é uma posição que a gente está acostumado com a perna esticada, né? E a canoa havaiana não, você fica numa posição como você está hoje aqui na cadeira, como a gente está para almoçar, quando está no escritório ou mesmo no carro. Então a facilidade de você colocar a pessoa na canoa havaiana e a adaptação imediata é gigantesca. Então eu falei, poxa, vou levar a canoa havaiana para o Brasil e eu vou poder levar os amigos todos sob minha proteção. Não tem, são uma canoa para 6 pessoas, dá para fazer até com 12 o catamarã. Eu falei, pô, eu vou levar todo mundo para remar, para viajar, para poder sair de uma praia para outra. Quer dizer, isso era fantástico. Coisa que no individual não dava, porque você saía com um grupo de amigos, um virava, o outro ia mais distante, quer dizer, você não tem aquele controle absoluto. Com a canoa eu tenho o controle. Bom, isso demorou muito tempo para poder trazer, porque na época era carta, né?
Então imagina isso, né? Eu mandava uma carta para saber como é que era. Depois de algum tempão, meses, eu fazia uma pergunta, me voltavam 2. E aí ficava aquela coisa que não resolvia. Mas depois, graças a Deus, no ano de 2000, nós conseguimos trazer a primeira canoa. E aí, como eu tenho a fábrica, a Opium, a gente começou a fabricar e disseminar isso, não só em Santos, mas eu entendi que se eu ficasse com isso no meu quintal, não ia crescer. A Opium chegou a fazer caiaques? Fez, né? Sim, chegou a fazer Opium, bastante, né? A Opium é pioneira no Brasil. Nós temos desde 86. Até hoje nós estamos, para você ter uma ideia, depois de pandemia e tudo, que o esporte individual foi uma loucura. Eu lembrei uma coisa antiga, Fábio. A Mesbla Náutica, né? A Mesbla Náutica. Foi onde eu comprei meu primeiro caiaque. Caiaque. E você chegou a produzir esses primeiros, essa linha inicial, vamos dizer assim? Sim, sim. O que a gente tinha no mercado era um modelo chamado surfinho, era um modelo convencional, era um modelo básico. E eu entendia que para o esporte crescer, a gente precisava desenvolver outros modelos que pudessem, às vezes, caber um amigo meu mais alto, o outro um pouquinho mais gordinho, o outro um pouquinho mais... Então eu precisava desenvolver isso para poder difundir o esporte. O meu objetivo era trabalhar a massificação. E aí eu falei, bom, eu era engenheiro de formação, estava já no ramo corporativo, né? Eu entrei na faculdade com 17, quando eu me formei com 21 já estava trabalhando na Ingesa, né? E aí, até por uma condecoração que eu tive na Ingesa, eu mudei a minha vida, porque... A Ingesa é fabricante de materiais bélicos. Materiais bélicos, né? E aí, numa condecoração, que eu era engenheiro de produção, e eu voltei para casa e falei, eu fui homenageado por cumprir meta de produção, ou seja, eu fabriquei carro-tanque para matar gente no Iraque, né? Isso na minha cabeça ficou, como eu já era muito focado na natureza e tudo, eu falei, mas olha, eu acho que não é uma coisa muito louvável, não é uma coisa que me deixa, né, muito feliz com essa condecoração. E aí foi a hora que eu peguei a ojeriza mesmo e transformei minha vida. Eu comecei voltei para Santos para começar a fabricar e comecei a fabricar no fundo de quintal, bem devagar e tudo, né? E hoje a gente é líder no mercado, fabricamos aí já há todos esses anos, né? E a gente já fabrica hoje 28 modelos diferentes, né? Aqui em Santos não? Eu tenho uma pequena fábrica aqui em Santos e eu montei uma outra em Porto Alegre, mais por causa de mão de obra, mais tecnologia. A gente está mais focado em fibra de carbono hoje, que é um produto mais high-tech, vamos dizer, né? Então a parte básica para quem está começando e tudo, procura um pouquinho fibra de vidro, mas hoje já temos muita gente praticando e procurando equipamentos melhores, então a gente entendeu que estava faltando esse mercado e fomos para ele. Essas canoas que você passa ali na ponta da praia e vê, são todas fabricadas aqui, ou a maioria? A maioria, né? Hoje nós já temos vários fabricantes, né? Aliás, até funcionários que viraram fabricante. Isso é bom, porque o mercado não dava para atingir. Hoje meu prazo de entrega é julho do ano que vem. Então, imagina se fosse só eu fabricando. Então, hoje, graças a Deus, o esporte explodiu. Isso, lógico, teve no momento, quando eu comecei a fabricar o primeiro caiaque que prestasse, né? Porque você vai errando, aí que eu comecei a entender que eu não tinha para quem vender. Aí eu tive que fazer estratégia de marketing sem ser profissional da área. Aí tive que, logicamente, pegar os amigos, começar a fazer passeios, organizar eventos. E aí o esporte começou a difundir de lá. Canoagem oceânica não existia, né? Eu comecei a canoagem oceânica no Brasil. Santos tem eu conheço alguns fabricantes, né? E alguns foram até reconhecidos nacionalmente e mundialmente de prancha, né? De surf, sim, né? Então tinha essa meia tecnologia também, que eu acredito que seja mais ou menos o caminho, a fibra de vidro, né? Sim. Tinha a própria Hip Wave, né? Não estou fazendo aqui nenhum jabá, mas o mundo inteiro conhece, né? Hip Wave, lembra da Twin? Twin também, né? A Twin chegou a ter um Ralph de fibra de vidro, que até outro dia aí estava ali no Itararé, né? O Homero, né? Exatamente. São pessoas tradicionais. Eu acho que Santos... Cara, nós somos privilegiados em Santos. Não só na parte hidrográfica, climática, como também das pessoas, né? Tem bons profissionais dessa área voltados. Você vê aí o surf, né? Que sim, Santos, com Picuruta, com vários atletas hoje que você vê que são o Cisco, né?
que são pessoas que conquistaram aí vários títulos, né, internacionais. E isso tudo é interessante porque você cria ídolos, né? Sim. E você acaba massificando isso através das crianças, quer dizer, isso é muito importante para nós. Agora me diz uma coisa, Fábio, história é boa, mas agora vamos falar do hoje, né? Vamos falar do hoje, do que está acontecendo hoje. Quero mandar um abraço para o Rui. Ontem o Rui esteve aqui, falou, o Rui de Roça esteve aqui, falou também do seu projeto e do câncer, né? Mas vamos falar de como funciona isso. A gente vai colocar um vídeo, você vai explicar aí aonde funciona isso, como é que as pessoas podem ter acesso a esse treinamento, que é o treinamento na piscina, que é o início, né? Olha lá, vamos lá. Então, isso aí, bom, a gente tem que, hoje sempre foi nosso embaixador, foi o Rui de Rosses, né? Ele acreditou nessa história, que automaticamente era uma história maluca, e a gente foi galgando desde 2016. Esse é um simulador que eu criei mesmo, foi invenção minha, não existe no mundo hoje igual, onde eu precisava fazer com que... Esse exemplo aí, por exemplo, aí são crianças de um outro projeto, que é um projeto que eu tenho lá na Barra do Saí, Litoral Norte, que é um projeto Sair Remando. Então, na sexta-feira passada, nós unimos dois projetos, que é o projeto Sair Remando, que é dentro de uma comunidade, né? São crianças maravilhosas, onde esse trabalho que nós temos é formando cidadãos. Então, ela é junto com o Verde Escola, a Fundação Dúcio Cipriano Avena. Então, o que aconteceu? Foi um momento fantástico. Nós unimos o projeto Caora, que é de câncer de mama, que é aqui em Santos, com o projeto que eu tenho lá na costa sul do Litoral Norte, de São Sebastião, que é o projeto Sair Remando. Então, os dois projetos se conheciam, né? As crianças entendiam já o trabalho que nós estamos fazendo com mulheres sobreviventes de câncer de mama, e as mulheres também sabiam o trabalho que nós estamos fazendo com as crianças da comunidade. E aí chegou o momento que todos eles queriam se conhecer. E aí a gente trouxe de ônibus essas crianças, e elas foram recepcionadas por essas minhas meninas carismáticas, maravilhosas, do Caora, e eles se sentiram assim super bem acolhidos, porque foi servido um grande lanche para eles. Eles experimentaram a remada outdoor com as canoas havaianas, misturando os dois projetos, misturando as duas gerações, e depois eles experimentaram um simulador dentro da piscina, que é o que a gente tem lá, que vocês acabaram de ver, que é um simulador que ele acaba encorajando essas mulheres, que muitas delas são mais velhas, nós temos de 80, temos até de 90 anos, e aí justamente isso, esse simulador, ele é num ambiente controlado, confinado, você vê, então ela perde o medo e praticamente você tem um acesso a ela direto, tá vendo? Onde a pessoa pega a técnica ali e depois quando vai para o mar está muito mais capacitado. O movimento da água aí é gerado pelos remos, né? Tem uma ducha ali na frente, né? Uhum. Ele tem um extensor que ele não deixa bater nas bordas, mas ele tem, assim, é o que eu digo, quando você entra no simulador, você economiza 3, 4 meses de aula fora, né? Outdoor, de técnica, porque você ali consegue pegar na pessoa, mostrar o grupo muscular que tem que trabalhar, o movimento. Posicionamento dentro da canoa. Exato, porque técnica é maior rendimento com menos esforço e evita lesão, principalmente evita lesão nessas nossas meninas, né? Esse treinamento, aonde amanhã eu também tenho medo de entrar na água, e, enfim, não tenho o acesso, onde é que eu posso ir? Onde fica esse centro de treinamento? Então, Marcelo, eu queria falar um pouco mais desse projeto, que me deixa bastante orgulhoso dele, né? Porque, lógico, foi uma batalha muito grande, né? E na época que você chega em 2016, você falava assim, eu quero montar uma academia do câncer, né? Então, o único cara... Isso aí nós vamos falar bastante ainda. Então nós vamos falar bastante ainda. Então tá. Então, o que acontece? Hoje a gente tem lá na rua Afonso Celso de Paula Lima, número 8, é aquela rua do lado do Tertúlia, que agora todo mundo conhece como Rua da Canoagem, né? Que a gente tem as várias bases lá, inclusive a Canoa Brasil, que é a minha base, que é a base pioneira das canoas havaianas do Brasil, no Brasil mesmo. E ali a gente tem lá o espaço da associação, ele é totalmente 100% focado ao Caora. Então, esse espaço nós temos lá a piscina indoor, coberta, nós temos lá aula de ginástica, aula de dança, aula de canto, yoga, e isso tudo oferecido gratuitamente para essas mulheres.
mas tudo supervisionado por um grupo multidisciplinar da saúde, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e médico. Por quê? Porque desde 2016 que eu trabalho com elas, o que eu entendi? O resultado é fantástico. Remar é considerado o esporte mais saudável pós-cirurgia, e até porque você junta as pessoas, é muito bom para a cabeça, quer dizer, tudo está na cabeça. Se você estiver motivado, tudo pode acontecer, e é o que a gente passa para elas, é motivação. Mas eu precisava ter, desde 2016 eu sabia o resultado fantástico que era, porém quem sou eu na área da saúde para poder comprovar e dizer essa chancela que, olha, é a melhor coisa que existe. Então eu peguei, graças ao RUI, a emenda parlamentar, a gente tem hoje um grupo multidisciplinar, hoje envolvemos na faixa de 12 pessoas, onde elas cuidam totalmente delas. A gente tem, hoje elas são totalmente, lógico, elas vêm já de um médico próprio, a gente avalia, todo o nosso grupo avalia, até o neuropsicólogo também, e a gente encaminha elas para poder praticar. Algumas estão em tratamento, não podem nem fazer atividade física, mas pode cantar, entendeu? Então tem aula de canto e pode cantar. O que a gente quer? Atrair essas mulheres, que por incrível que pareça, Marcelo, não existe nenhuma coitadinha nesse sentido. Elas são mulheres incríveis, são corajosas, são felizes, são guerreiras. Quando chegam lá, dão amor pra caramba, dão amor para todo mundo que chega. E é que eu sempre digo, o resultado hoje, nós tivemos uma ideia, tivemos um conteúdo, hoje nós temos uma entrega. Uma entrega hoje, nós estamos com 66 mulheres de forma gratuita, elas são cuidadas, tem o esporte, tem as atividades, que também tem yoga, mas tem muito amor. E eu acho que dentro da causa, eu acho que uma das curas talvez pode estar aí. Atividade física, cabeça saudável e amor, elas têm que ter. Nesse vídeo a gente está vendo aí também o encontro das duas atividades, as crianças junto com as meninas. Então aí nós temos as crianças que vão desde 11 até 90 anos, porque todas elas são bem infantis, viu? Então, não dá para saber qual é a criança aí, né? Exatamente, né? Porque as de verde são as que vieram do projeto lá da Barra do Saí de ônibus. E as de rosa são as nossas queridas aqui que receberam elas com muito carinho, né? Então aí elas estão fazendo atividade em terra, né? E aí remando lá. Exatamente. Aí nessa atividade está a nossa professora de dança, do Dança e Cante, né? A Maíra e a Marici, estão coordenando aí uma atividade em terra, enquanto tem grupos remando. Nesse dia nós reunimos mais de 100 pessoas entre os dois projetos, né? E foi assim, as crianças também são muito carinhosas, muito receptivas e aí todas elas foram recepcionadas com muita lanche e tomaram banho depois, voltaram para sua cidade e isso cria uma semente. Elas voltam para a sua região encantadas, né? Muitos deles falam assim, só você, professor, para tirar a gente de lá da Barra do Saí, quer dizer, eles não conhecem outros lugares, né? O Caiçarão lá, né? Exato, porque, na verdade, está longe dos dois centros, né? Está longe de São Sebastião, está longe de Bertioga, está longe de Santos, né? Sim, E o que é interessante do Verde Escola, que é a escola que a gente trabalha, o Verde Escola ele trabalha no contraturno, ou seja, ele é uma escola de reforço, ele atende todas as escolas da região. Então, o que acontece? As crianças que a gente atende não é só da Barra do Saí, tem de Juqueí, tem de Boracé, tem de Boiçucanga, tem de Camburi. Quer dizer, então eles vêm, todos eles que estão no Verde Escola, que optaram, ao invés de ficar na rua, ter aula de reforço. E o que a gente faz? Oferece, logicamente, a seleção é por meritocracia, oferece atividade de canoagem. E é muito interessante porque eles começam entrando não entendendo direito. Depois eles vão, se apaixonando, vão entendendo mais quem eu sou, eles começam a pesquisar a minha história. E aí você passa a ser ídolo deles e referência. E quando você passa a ser ídolo e referência deles, você começa a ser ouvido. Então é muito mais fácil você passar ensinamento, passar história, passar conceito, né? Para quem acredita, né? Para quem acredita. Fábio, vamos tocar num assunto delicado, né? Eu falei aqui em off,
que trabalho hoje. O meu trabalho está ligado totalmente à lei de incentivo, mas faço mais federal, tenho alguns projetos no Promify. Da onde vem o recurso para isso tudo, né? Porque eu sei que não é simples e não se faz nada sem dinheiro, essa é a grande verdade. E da onde vem esse recurso? Como é que você faz? Tem patrocinadores, são patrocinadores, tem leis de incentivo, tem convênios feitos. Eu tenho uma lembrança, né? Mais uma vez, não é a minha área, mas é a parte náutica. E comentei, acho que com o Rui ontem aqui, projetos que explodem, são sensações e todo mundo sabe o quanto é bom, porém não se perduram, às vezes por políticas, às vezes mas o recurso é muito importante, né? Que é o Navega São Paulo, né? Foi um projeto explodiu no estado de São Paulo, o Cubatão tinha ali na raia, enfim. Como é que se mantém isso, né? Porque eu sei que a sua vontade é o principal disso, e você... eu sei porque esses projetos são filhos, né? Que a gente estava falando aqui da escada, tem que acontecer, e eu faço força, você faz força. Não é fácil. Mas não é fácil, não é simples, às vezes você tem que dar o teu treinamento, às vezes você tem que estar na água, sorrindo, né, com essas pessoas, porque elas estão ali para sorrir, e é isso que você chama elas e convida elas, e ao mesmo tempo você está pensando, né, que o recurso não saiu, que o recurso... não é uma vida simples. E geralmente 2 semanas antes tu diz que é a última vez que tu vai fazer, não é verdade? Mais ou menos isso. Como é que hoje vive esses projetos, tanto o Verde Escola quanto o Caura, né? Caura. Olha, Marcelo, é assim, eu sou apaixonado pelo esporte e eu sou muito grato pelo reconhecimento que eu tenho em Santos, né? Eu nunca vou esquecer 2 momentos gloriosos para mim, emocionante, que eu chorei que nem criança, foi exatamente quando eu recebi a homenagem na Câmara de Cidadão Santista, até encaminhado pelo próprio Rui. Fui condutor da tocha de 2016, da tocha olímpica, onde a hora que eu entrei com a tocha dentro da canoa havaiana, nós tínhamos quase 200 e poucas pessoas, remadores de stand-up, de caiaque, de tudo lá, comemorando junto comigo. Foi um momento histórico. Então, o que aconteceu nesse momento, né? Eu fui 15 vezes campeão brasileiro, sul-americano, desci a maior corredeira do mundo. E esses títulos todos, eles acabam, né? Eu nem guardo medalha, nem troféu mais, mas o que serve, até passo isso para minhas crianças, é a credibilidade e a confiança que você adquire, né? Por um nome que você conquista. E o que você tem que fazer? Aproveitar isso no bom sentido, para abrir portas para ações sociais que valham a pena. Principalmente essa área da canoagem, que é uma área que eu conheço. Esse trabalho de eu ter trazido a canoa havaiana e ter iniciado o esporte desde o início, eu entendi a canoa como um elemento de integração, de trabalho mútuo, de respeito mútuo, de trabalho de equipe. Então a gente começa a identificar onde que a gente poderia utilizar essa ferramenta nas áreas que são necessitadas. Então, eu sou muito bom de ação, mas eu sou muito ruim de captação. Então, lógico, lá no início, onde a gente descobriu, lá de 2016, que a remada era a melhor atividade pós-cirúrgico, através do Dr. Dom Mackenzie, que é um especialista na causa lá do Canadá, e aí eu logo tive contato com o Rui, Rui de Rosses, e naquela época eu falei de criar a Academia do Câncer, né? E ele mesmo fala hoje, ele falou, cara, quando você foi me pedir isso, eu falei, esse cara é maluco, né? Esse cara não sei o que, ele conversou com a equipe dele e falou, esse cara não é... E eu falei, Rui, acredita que a gente vai galgar, mas tudo devagar. Isso é de família, viu, Fábio? É de família. Porque o irmão dele em 2005, em 2003, era secretário de esportes. Sim. Eu cheguei lá com a descida. Ele falou assim, não, então vamos fazer a descida e descer o Monte Serra. Nós vamos chamar um breakzinho agora, não perde essa tua história, que você chegou no Rui, mas eu sei que essa história vai longe. Vai longe. Isso aqui vai longe. Vamos chamar um break de 2 minutos, a gente já volta. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. De segunda a sexta, Jornal do Boris. Diariamente, um dos mais renomados jornalistas do país, passando a limpo as manchetes dos principais jornais. A análise séria, objetiva, doa quem doer. Isso é uma vergonha. Jornal do Boris, a grife da notícia. Espero às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Até lá. Informação com Brasil é melhor. Voltando ao segundo bloco aqui do Ação e Reação na TV Com. Hoje o nosso convidado é o canoísta, tudo, tem um currículo vasto, engenheiro também, que eu fiquei sabendo aqui hoje, Fábio Paiva. Fábio, vamos continuar com a tua... A gente fez um break para a gente não ficar muito... os dois blocos não fiquem muito desproporcional. Bom, mas então, você estava... Aí chegou no Rui, né?
Mas a gente estava Exato. falando do recurso, né? A gente estava falando de recurso, de como vive, né? Como vive, quer dizer, você pode ter uma boa ideia, né? Eu sou da ação, eu posso começar a tocar, mas se você depois não tiver o recurso, a continuidade é muito difícil, você continuar no voluntarismo durante muito tempo. Então, todos os projetos eu comecei bancando sempre. Então, comecei bancando o Caora, indo dar aula, pegando as meninas e eu mesmo dando aula sempre, né? Aliás, os 2 projetos só sou eu que dou aula junto com minha equipe, mas eu dou todas as aulas. Eu costumo dizer que vender um projeto é muito mais difícil do que vender uma realização, né? Sim, então com certeza. quando você tem a força... Mas para isso, Fábio, precisa ter um comprometimento. Sim, total. Com o teu objetivo e buscar... Eu lembro, a gente falou da escadaria. A escadaria eu fiz em 2003, a primeira inclusive com o irmão, com o Marquinhos, né? O Cavalini, que era lá enfim, o diretor de eventos. E nós fizemos com 38 pessoas. Eu digo que nem a CET ficou sabendo. Porque quando eu descia na escada, eu pedia para os ciclistas virem pelo canto e voltar para o bondinho. Porque descia na escada e voltava para o bondinho. Enfim, nós fizemos, acho que 2015, o último ano lá. Enfim, o trânsito parava ali na São Francisco também, enfim, muita gente. Então isso é crescimento, né? Isso é trabalho, isso é credibilidade. Cidade, né? E realmente você tem o nome muito ligado. A gente, enfim, eu vejo você sempre nos teus eventos, enfim, a gente vê aparecer, né? Aparece. Conheço pessoas que também que estão junto com você. Você falou da volta de Santo Amaro, né? Sim. Conheço o Ju também dá umas. Enfim, tenho amigos que vão também, porque acho que tem um revezamento, não é isso? Exatamente. Hoje é fácil você encontrar amigos que remam, né? Hoje é fácil. Na época que eu comecei, você via um caiaque na água, você falava, já sei quem é, fulano de tal. Quer dizer, então era mais fácil. Hoje não. Hoje a nossa cidade é Florida. Eu sempre identifiquei a nossa Bahia como um potencial incrível, né? Geograficamente, né? Então, o que acontece? Até hoje, né? Eu não sei vender ideia, sabe? Que nem você falou, é a parte mais difícil. Eu não sei vender ideia. Eu sei vender realização. Então, eu realizo, começo a me dedicar, porque nada sem dedicação, né? Você consegue chegar a lugar nenhum, e vou indo. E aí as coisas vão fluindo. O projeto do câncer de mama foi da mesma forma, ele foi incrível. A gente começou a trabalhar, eu comecei a me dedicar, e tudo que você faz isso com coração, com alma, né? A coisa parece que vai caindo no colo. E aí quando eu conheci o Rui, lógico que ele falou, vamos abraçar, devagar, mas a gente vai conquistando. E, poxa, hoje, dia 7 de novembro, nós inauguramos a primeira academia do câncer do mundo com remada indoor e outdoor. E isso foi, assim, uma realização incrível, né? Porque o Rui é nosso embaixador, né? Nós temos como padrinho o Lars Grael, que eu estava falando agora do projeto Navega. Quer dizer, o Lars Grael é uma pessoa incrível, um abraço para o Lars também. Eu brinco que o dia que nós tivemos um administrador, um prefeito, brinquei até com o Rui aqui, que o nosso prefeito surfa, né? Então gosta do surf, então tem é mais querido, né? E o dia que a gente tiver um ciclista no governo do estado ou na presidência, nós teremos uma... E o Lars você lembrou do Lars, foi realmente ele que era secretário. Ele criou o projeto Navega. Primeiro foi o projeto Navegar, quando ele estava no governo federal. Depois que ele passou para o governo estadual, ele criou o Navega São Paulo. E foi triste, porque a ideia é legal. Uma vez eu falei para o Lars, é um projeto tão fantástico, né? Que você dá oportunidade para as crianças praticarem esportes que automaticamente são elitizados, que é remar, velejar, né? É o caiaque, o barco a remo e a vela. E dava tudo, toda a estrutura. A única coisa que o município tinha que fazer é manter os professores e a merenda, porque a merenda é muito importante. No meu projeto tem merenda. Porque, por incrível que pareça, é a dura realidade. Muitas crianças vêm pela merenda. É duro, é triste? Mas é a realidade. E você traz eles para lá. Quer dizer, então, isso é muito importante. O projeto, ele tem uma ideia maravilhosa, trabalha com uma base. E o que você faz quando você identifica talento? Então, eu tentei fazer, eu estou fazendo isso lá na Barra do Saí, mais ou menos nesse sentido. Eu estou pegando e fazendo a base,
passando ensinamento para isso, porque através do esporte você passa muito ensinamento, da parte de consciência ambiental, que a gente vai para os mangues, quer dizer, então, tudo, você vai para os ecossistemas todos, costões rochosos e tudo, quer dizer, eles começam a acreditar, né, e a defender a causa do meio ambiente, porque eles estão lá, vendo em loco. Mas a hora que eles chegam e tem o lanche, e a hora que eles vão embora também saem nutridos, quer dizer, eles já falaram assim, olha, professor, remar é maravilhoso, mas esse lanche é fantástico. Quer dizer, então, é isso. Então você vê todos esses Isaquias Queiroz, vieram de projetos iguais aqui, entendeu? Então eu acho isso interessante. Então, voltando ao Caora, a gente inaugurou a primeira Academia do Câncer. Eu acho 7 de novembro. 7 de novembro. Isso foi, para mim, uma realização, assim, incrível, né? Primeiro porque teve aí o Rui que acreditou. Então, através da emenda parlamentar, a gente foi conseguindo as coisas. Primeiro a nossa canoa, depois o simulador, depois a piscina indoor, que não existe uma piscina criada indoor móvel como aquela, e agora o grupo multidisciplinar, né? Então, hoje nós estamos... Os profissionais. Pessoas que exatamente, precisam receber para isso. E outra, Marcelo, uma coisa interessante, nós todos estamos trabalhando, trabalhando na parte de pesquisa, de dados científicos. Até o final do ano que vem, a gente pretende ter catalogado tudo isso pronto. Olha só, Santos, hein? Saindo da primeira, de início, dando um start nisso para o mundo. Nós pretendemos até o final do ano que vem ter tudo catalogado de todo o benefício que esse trabalho faz na vida dessas mulheres sobreviventes de câncer de mama. Olha aí uma sugestão para o nosso amigo, o superintendente da Santa Casa e o provedor, Ariovaldo e o Augusto Capô de Casa, uma sugestão, uma parceria com o Caora, porque hoje, agora a Santa Casa com esse novo layout, com esses novos equipamentos, é uma possibilidade de uma parceria, Fábio, porque eu acho que tudo tem que se integrar, a cidade realmente tem que trabalhar para a cidade, e eu vejo sim uma parceria, viu, Augusto e o senhor Ariovaldo, dar uma checada e conversar com o Fábio, porque de repente é um pós-tratamento, né? Hoje a Santa Casa tem um novo equipamento para o câncer, enfim, eu sei que existem diversos tipos, né? Mas uma parceria bacana com o Caora, viu, da Santa Casa. Eu acho que vamos levar essa sugestão para o pessoal lá da diretoria. Eu acho que é um caminho, sim. Não é simplesmente tratar, né? E ficou em casa. O Fábio faz o pós, não é isso, Fábio? Sim, total. Até o durante, porque às vezes a mulher está em tratamento. E eu acho que o mais importante disso tudo, o que eu digo é a cabeça. Como é que você trabalha? Primeiro a notícia. Notícia já é um baque, né? E depois todo o tratamento, que é exatamente isso de quimioterapia, cai cabelo, né? Tira o seio, pode criar linfedema, que é um inchaço no braço. Quer dizer, então, há alguns anos atrás, os médicos diziam que as mulheres pós-cirurgia não podiam fazer atividades para membros superiores, que criavam linfedema. E aí isso caiu em discreto há 23 anos. Isso caiu em discreto, até porque nada disso aconteceu. Nós, com a remada, muitas mulheres que tinham linfedema, que é o inchaço no braço, diminuíram o linfedema. E todas que remam, que não tinham linfedema, continuam tendo. Quer dizer, então é fantástico. E o que atrai, e o que eu acho que é o grande resultado disso tudo, elas estarem juntas, né? Na canoa elas estão juntas, literalmente falando, elas são doidas para ir para o mar. Então, como você tem uma cereja do bolo, fica fácil você administrar o resto. Quer dizer, então vamos trabalhar a alimentação. Então, hábitos saudáveis, vamos começar a caminhar um pouco mais, não é só o dia da atividade. Quer dizer, então, elas começam a se motivar a criar vida, né? Aliás, é importante te falar, assim, o nome Caora, né? O Caora... Eu ia perguntar. Então, o Caora, eu já vou me antecipando aí. O Caora é um nome muito forte. Veio para mim essa mensagem remando, né? Eu sou meditante transcendental já desde 1981 e tal, então às vezes a gente recebe algumas mensagens interessantes. Então, nessa remada deu para estudar um pouco a cultura maori, né? E o Caora, ele é da Nova Zelândia, né? Tem a dança haka, que é uma dança de guerra. Então, na época dos primórdios, onde tinha invasão das ilhas, os neozelandeses, quando iam para a guerra, eles chamavam o inimigo de kamate.
que é morte. E Kaora é vida. Então, na dança, eles chamam, vem Kamate, vem morte, que eu sou Kaora, eu sou vida e vou te vencer. Que é a analogia mais perfeita para essas mulheres, essas guerreiras, que elas estão aí, né? Venceram a morte com a vida e hoje são mulheres diferenciadas, são muito mais fortes, não tem nada de coitadinha, ao contrário, são as maiores guerreiras que eu já vi até hoje. Por falar em guerreiras, vamos ver as guerreiras em ação. Olha lá. Essas são todas as Kaoras, né? Esse é um dia de treinamento outdoor. Fábio, esse catamarã são 2 canoas de fibra, né? São unidas pelas 2 barras. Exato. É isso? Por que essa canoa, Marcelo? Porque você, né? Aliás, carregam 12 pessoas, tem essa sensação de lado a lado delas, que é muito importante, estão juntas na causa, estão juntas no esporte, estão juntas para serem felizes, para compartilhar. E tem o detalhe, ela não vira nunca. É uma canoa ligada a outra canoa. Cada canoa dessa pesa 200 quilos. Uma estabilidade, né? Estabilidade segurança, total. tudo. Não tem como virar uma canoa dessa. Então, em todo o trabalho social, com idosos, quando você quer muita segurança, com novatos ou com crianças, eu sempre trabalho nesse formato de catamarã havaiano, né? Não tem nunca como virar aí nesse sentido. Então a segurança é absurda, muito grande. Então, a sensação de segurança também é que é importante para que elas estejam ali dentro. Exatamente. E agora, todas elas são capacitadas, né, Marcelo? A gente tem aí uma consciência muito forte na parte de segurança, né? Quem organiza uma volta a Santo Amaro, que nem eu, há 19 anos, onde você coloca 800 pessoas para dar a volta à Ilha de Santo Amaro, à Ilha do Guarujá, que é uma prova que dura o dia inteiro, a gente, se você que organiza as provas, você sabe, a gente tem que estar sempre pensando no lado negativo, né? Se a gente não for pessimista, a gente não organiza nada com um bom plano, né, de trabalho. Então você vê só, elas automaticamente é uma fisioterapia natural, elas estão fazendo o movimento, muitas delas têm problema de amplitude, que a fisioterapia vai fazer com que elas tenham mais amplitude dos movimentos, mas a remada em si, elas vão trabalhando a amplitude gradativamente, é uma coisa que você vai melhorando aos poucos, né? Fora estar no mar, né? Essa nossa Bahia é incrível, a maioria hoje é uma coisa incrível, 90% das pessoas que a gente leva nunca viram a nossa cidade para outro ponto de referência. Quando você vai lá para fora, você vê a nossa cidade, a nossa Bahia toda, né? De quem está no mar, remando, é uma coisa incrível. Eu sou suspeito para falar de Santos, porque realmente é uma cidade, já viajei muito para o Brasil, fora do Brasil, mas Santos realmente tem alguma coisa que contamina a gente, né? Que bacana, olha que bacana. Você vê aí. Elas têm uma estabilidade. Esse catamarã ele é totalmente rígido totalmente. ou ele tem uma. Não, totalmente rígido. Ele não vira nunca. Eu vou te contar uma história, você vai desacreditar. Em 1985 eu entrei numa aventura sênior nacional, que eu fui escoteiro muitos anos e nós descemos o Rio Cubatão, que chega na parte de trás da Ilha do Mel. Sim. Saímos de Joinville, perto de Joinville, talvez. Enfim, não posso te lembrar exatamente os locais, mas nos deram 2 lonas, eu lembrei de 2 lonas, e um monte de madeira e um mapinha para construir um catamarã. Caramba! E éramos em 4, cada patrulha, né, escoteira, que era sênior naquela época, inclusive até ali a gente fazia parte do grupo escoteiro do Morvan, né, que era ali no 6º Batalhão. E eu lembrei exatamente porque eles deram a madeira e a lona, era um plástico que era. Imagina a gente no Rio, né, colocando chiclete para topar. E isso é o que unia, né, as duas. Era uma base para a gente colocar as mochilas, que colocava as mochilas ali no meio. Olha isso, dá para fazer uma tela entre um e outro e levar a tralha ali, entendeu? Levar a tua bagagem, porque a canoa ela é muito estreita, ela tem 50 centímetros de largura, né? Então você vê, isso faz criar velocidade, por isso que as canoas são havaianas, por causa da característica de árvores lá, né? Lá na área do Pacífico são árvores compridas, porém com diâmetro pequeno, né? Por isso que aqui as nossas canoas, que a gente chama de um pau só, são mais largas, devido à característica das nossas árvores, né? Então a cultura havaiana ela é muito interessante porque ela é milenar e você tem muito esse lado de estarmos juntos, do respeito mútuo, de valorizar a natureza e a gente, na época contemporânea, a gente utiliza muito isso porque é o que a gente necessita hoje.
Exatamente isso, valorizar a natureza, valorizar esse contato, né, de gente, né, esse respeito, porque quando você está na canoa, nós somos nós, não tem eu, né? A canoa só anda quando todos estiverem sincronizados, né? Não é o mais forte, é o sincronismo que faz andar. E o respeito mútuo, né? Quando você entra na canoa, você começa a respeitar um ao outro, né? Eu quero tocar num assunto meio delicado. Algumas pessoas elas têm um tipo de opinião, mas criou-se aí aliás, né? Essa cidade tem uma galera contra tudo e contra todos, né? E eu sinceramente nasci em Santos, né, que te falei, nasci em Santos, cresci ali na Ponta da Praia, enfim, os meus pais moravam ali na Bancários, nasci ali na Avenida dos Bancários, lembrando que aquela Ponta da Praia, hoje o muro vem até, chega e passa até um pouco o aquário, né? E aquele muro não existia, até aquela pontinha ali da Isidoro de Campos, se eu não me engano. Você ia caminhando até o Tertúlia, não era? Sim, pela pedra, quando vazava tinha as pedrinhas, pegava a siri, exatamente. E depois dessa reformulação, né, Fábio, a gente passa ali, passo sempre ali na Ponta da Praia e as canoas estão ali expostas, né? Então eu quero deixar, se você não quiser opinar, enfim, mas as pessoas falam aquilo é espaço público, as canoas são privadas. Aquilo está fazendo andar a nossa cidade, o turismo, se existe ou não, se aquilo é privado, se as canoas são privadas ou não. Isso é o que movimenta. Eu tenho uma frase que inclusive eu já fui muito criticado, que tem gente que fala assim, não, eu adoro a Águas de Lindóia. A pessoa fala assim, Santos tem tudo para ser Miami, mas é louca para ser Águas de Lindóia. Então, às vezes algumas pessoas vão me criticar de novo pelo Águas de Lindóia, mas não é que eu não gosto de Águas de Lindóia, eu também gosto de Águas de Lindóia. E até tem um turismo dirigido para isso. Mas as pessoas... Santos é uma cidade, não vou falar a palavra aqui, que a Dercy Gonçalves falava, mas é uma cidade fervida, para não falar outra coisa. E precisa colocar isso para fora. Eu vejo aquelas canoas ali como um quadro, Fábio, um quadro, uma obra de arte, que se você tirar uma foto é realmente uma obra de arte. Você vê o quadro, você vê a mureta, né? Você vê a canoa, você vê a mureta, você vê o mar, você vê no fundo, às vezes, a fortaleza do outro lado. E isso faz parte dessa nossa cultura santista. Às vezes as pessoas não entendem e acabam, não, aquilo ali é privado, aquilo é uma área pública, não sei o quê. Você tem problema com isso ou não? Ou você acaba não olhando também, porque você também é um santista Não, Marcelo, eu acho que tudo que envolve espaço público, ele é polêmico, né? Eu sou muito ligado à cidadania, né? Eu acho que é importante isso. Quando eu trouxe a canoa havaiana para o Brasil, a primeira coisa que eu pensei é onde vou colocar. Então eu fui no Regata Santista e aluguei um espaço dentro da garagem para poder colocar a canoa. Eu nunca deixei a canoa em espaço público. E aí depois que os clubes foram acabando, depois eu coloquei o Regatas acabou, aí fui pro Vasco, né? Parecia que eu estava dando azar para eles, mas não, os clubes já estavam detonados já nessa época. Então eu passei pro Vasco. E depois que aconteceu de o Vasco também ser vendido e tudo mais, eu identifiquei aquela rua Afonso Celso Paula Lima como um lugar que eu poderia sair pelaquela rampa desativada, que era uma rampa do Museu de Pesca. Uma rampa desativada ali, em frente ao Tertúlia. Bom, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, preciso ver como é que eu posso pôr. Na época, o Papa era o prefeito, procurei o Papa, falei, Papa, eu gostaria de... Que tinha uma ligação com o mar também. Muito, o Papa é da vela, né? Mas assim, você vê, ele é um gestor que também nunca fez nada pela vela. Ele mesmo falou, se eu fizer uma coisa pela vela, acabou, né? Porque ele era da vela, então é muito problemático isso. Mas o que acontece com isso tudo é assim, na época eu falei, poxa, eu queria arrumar um espaço para pôr a canoa. Primeira vez, eu trouxe em 2000 e sempre aluguei espaço, atravessava a avenida todo dia para guardar. E saía de madrugada, os horários das 5 da manhã e tudo. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, aquele espaço ali, em frente ao Tertúlia, o deck do pescador, não tinha nada ali, eram só pedras, que na realidade era um monte de latinha que jogavam do barzinho, bituca de cigarro, era ali. E se fizesse ali um patamar, que era um lugar que não existia, eu poderia estar utilizando para guardar as canoas e dar uma contrapartida para o município, que isso que é importante. Sim. Então, foi aceito. A gente fez um termo de cooperação técnica onde eu tinha aquele espaço, mas eu dava uma contrapartida. Se eu não me engano, 100 vagas, 90 vagas para o município.
Eu achei, primeira coisa, antes de colocar no espaço, foi isso que eu fiz. E aí depois ficou muitos anos nisso e tudo mais. Aí negócio de gestão mudou. Quando eu depois também coloquei um espaço na praia, onde ali já era SPU, antes de colocar, porque eu trabalhava ali na ponta da praia. Na ponta da praia. Trabalhava com idosos, tudo social. Idosos e câncer de mama. Agora você vai lembrar. Agora eu tirei do fundo, Fábio. Você lembra que tinha os pedalinhos ali e os barcos a remos também, né? Era mais ou menos a mesma situação. Então. Meu avô me falava disso. Nossa, essa época era muito boa, muito boa. Era a mesma situação, deixava na areia, né? Então, mas na realidade, para deixar a coisa regularizada, porque, não dá para ser chamada a atenção, né? Eu fui no SPU, Patrimônio da União, e consegui autorização ali, pagava ali uma semestralidade para poder utilizar ali para social, né? Tudo sem receita. Tudo para o social. Então eu trabalhava a terceira idade e o câncer de mama ali, começamos ali. Então o que eu acho hoje, isso tudo muito bonito. Posso estar dando um tiro no pé no que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas eu acho isso tudo bonito. Eu acho que essa cultura nossa, ela é fantástica. Você vê as canoas ali coloridas e tudo mais, mas a gente tem que entender, não é porque eu gosto de canoa, sou o cara que criou, que trouxe isso para o Brasil, que eu vou deixar de ser, né, de ver os dois lados. Eu acho sim que todas as bases têm que dar uma contrapartida para o município. Não deixar gratuitamente lá. Isso é uma coisa que eu bato, porque até hoje a gente sempre começou de uma maneira que eu considerava correta, que é justamente isso, é dar uma contrapartida. Então a gente sempre trabalhou social, a gente sempre deu uma contrapartida para o município. Imagina hoje todas essas bases, que às vezes foram criadas todas, né? Na verdade tudo cai em mim, né? Como eu trouxe o esporte, tudo saiu disso. Mas a gente tem que entender que a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é estou usando o espaço aqui, vai ter gente que vai gostar e vai aplaudir e tem outros que vão criticar. O que eu posso estar regularizado para que eu possa chegar e dizer, olha, eu tenho uma contrapartida? É trabalhar o social, é dar uma contrapartida para o município. E é a única coisa que eu vejo, porque eu sou a favor do crescimento, sou a favor de cada vez mais gente remando e quanto mais bases tiver, melhor. Tanto é que quando eu comecei o esporte no Brasil, eu ajudei todas as primeiras bases. Todas eu ajudei para poder ter, porque eu não queria que a coisa fosse centralizada em mim. Porque eu tenho meus amigos... Porque tem limite também, né? Todo mundo tem o seu limite, né? Você tem os teus amigos, eu tenho meus amigos. Se você começar a trabalhar uma base, você vai trazer teus amigos e eu vou trazer os meus. E o que for em comum, vai para você ou vai para mim, isso é normal. E é isso que faz crescer o esporte, e essa mentalidade que eu sempre tive. Vamos criar bases, vamos ajudar as bases, vamos ajudar as bases. E a gente ajudou, sei lá, eu acho que já mais 50 bases pelo Brasil afora, montamos em Aruba também, com o santista Ulisses, daquela época, não sei se você lembra dele, ele era militar. Ulisses, ele morou em Santos, né? Foi casado com a Renata Viegas e foi em Aruba e montou uma base. Nós ajudamos ele a montar uma base lá, fantástica, lugar incrível. Então, o que eu acho hoje é isso, a gente dar uma contrapartida, essa parte de regularização, porque depois fica tudo tranquilo se alguém falar ou não, né? Porque na verdade, olha... Assim como tudo, assim como um pasteleiro usa o espaço público e lá vai lá e paga a sua licença, né? Mas ter. Não que aquilo é um espaço que não deva... Porque aquilo é um incentivo, independente, independente do esporte, né? Mas é o que você falou, é verdade. Precisa ter uma contrapartida? Precisa. Mas... estão lindas as canoas. Lindas. Você vê o Waikiki, você vai em Waikiki, você tem uma base do lado da outra, são dezenas de bases. Haveria local para guardar todas? Não existe lugar, não tem lugar, Marcelo. Quer dizer, teria que ser ali mesmo, mas assim, a população santista teria que entender, porque hoje atende muita gente começou a remar devido à facilidade de ter canoas, de ter bases, de ter bastante gente trabalhando, quer dizer, e eu posso dizer, não para aí, é um efeito multiplicador, porque o esporte é fantástico, não é porque eu pratico não, mas o esporte é fantástico, ele mexe com a saúde, ele mexe com o bem-estar, ele mexe com o trabalho de equipe. Quantas pessoas mudaram seu estilo de vida por causa da canoa havaiana, né? Então é muito... Aliás, é importante também dizer, né? A gente puxar o saco do Rui não, mas o Rui... Santos é a primeira cidade que tem o dia da canoa havaiana no Brasil, né? Sempre em março, no dia da volta a Santo Amaro, que é ele que levou para essa proposta para a Câmara, foi aceita e nós temos hoje a primeira cidade do Brasil que tem o dia da canoa havaiana. Nós vamos fazer um desafio, eu quero ver um vídeo do Rui remando lá, é isso que eu quero ver. Ele já entrou já entrou na então eu vou combinar com ele, eu que vou lá porque eu nunca fui. Fábio. Vai adorar. Fábio, chegamos no final.
Chegamos no final, é rápido, né? Tem É muita coisa rápido, para falar, rápido, muita coisa para... As imagens falam por si, né? Foi muito bacana ver esse grupo, os dois grupos, né, das crianças e dessas senhoras aí que hoje estão, essas guerreiras, né? Não são, é o que você falou, não são coitadinhas, são mulheres de brio, porque passar pelo que passam e depois entrarem dentro de uma canoa dessa, às vezes, muitas, acho que nunca nadaram, nunca. Enfim. Muito bom, obrigado pela tua vinda, trazer essas informações bacanas, essas imagens maravilhosas. Obrigado, Marcelo, sempre é uma boa oportunidade estar aqui com você, foi um papo descontraído, né? A gente descobriu que a gente já se conhece há tantos anos, né? Isso foi muito gratificante e sempre é uma oportunidade de poder passar um pouco do que a gente faz, né? E procura a gente, né? Hoje a gente está com um número limitado, 66 pessoas, a gente espera crescer esse projeto para que a gente possa ampliar. Nós temos uma faixa de 40 e poucas mulheres na lista de espera. Então nós vamos ter que ampliar esse projeto. Tem que ampliar. Se a gente tiver alguma coisa para fazer, a gente vai fazer junto e de repente até uma lei federal e trazer isso para a cidade, que é muito... Temos muitas empresas aí no Porto que nem sabem que existe essas entidades, essas ligações, esses projetos tão bacanas e que podem dar o seu imposto, em vez de dar todo para o governo federal, deixa uma fatiazinha e um projeto desse maravilhoso não pode ficar sem uma lei federal. Bom, pessoal, acredito que na quarta-feira que vem, no Ação e Reação aqui na TV Com. Foi muito bom estar com vocês. Parece a Xuxa, né? Brincar com vocês, não, mas passar todas essas informações que o Fábio trouxe desse esporte maravilhoso. Quarta-feira eu estou aqui de volta no Ação e Reação às 13h30.